Bom dia, amigos e amigas, feliz ano novo, chegamos no ano 2022, lembrando que hoje é dia 1º de janeiro e nosso relógio aqui são 6 horas e 1 minuto. Lembrando a todos e a todas que vivemos o ano novo na graça do encontro de hoje, Santa Maria, Mãe de Deus, ano litúrgico, ano B. Vamos celebrando aí, lembrando do papel de Maria na história da salvação. Ontem nós celebramos o 7º dia na 8ª de Natal e nós olhamos claramente para o contexto do papel no sentido de vivermos plenamente a vontade de Deus a partir do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Hoje estamos lendo Lucas, capítulo 2, versículos 16 ao 21. Nós estamos, nesse momento, olhando claramente como os pastores foram até Jesus. Nos aproximamos da festa da Epifania e essa festa que revela Jesus à humanidade. O texto do Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de Natal, quando Jesus nasce. Então hoje os pastores vão até lá. E o anúncio dos anjos aos pastores é um anúncio próprio destinado àqueles que estão no trabalho. E pede para eles se dirigirem a Belém e o sinal seria aquele: a Maria, mãe de Jesus, com o menino enrolado em panos numa manjedoura. Lucas está interessado em fazer uma abordagem mais bibliográfica, mais detalhada do nascimento de Jesus. O menino em Belém recebe, sobretudo, essa alcunha do menino que vai trazer para nós a salvação. E qual a missão que Deus tem para cada um? Nesse encontro de hoje, nessa catequese, bem claro que Jesus é o Messias libertador. Nós sabemos de forma muito dedicada, de forma plena, que Jesus é o Salvador, é a nova humanidade que se faz presente no seio de Maria. O próprio Deus se faz humano para nos levar, para tornarmos uma nova humanidade. Como pano de fundo desse texto, nós temos a ideia da chegada de Jesus, esse centro, esse projeto de salvação. Jesus que tem uma proposta libertadora. Vai se revelar aos pastores que eram excluídos, que eram largados à parte. A questão essencial que nós olhamos bem neste evangelho de hoje é olhar bem a forma em que Deus se comunica para com os pastores. Em primeiro lugar, repare bem, os pastores eram um grupo de pessoas excluídas do convívio social. Se dirigia de forma assim muito ampla no seu trabalho pastoral, cuidar das ovelhas. Mas os anjos vão até ele anunciar que o Salvador nasceu em Belém. E eles vão até Jesus. Eles não ficam colocando o seu trabalho, a sua missão em primeiro plano. Em segundo lugar, repare bem que os pastores que vão de encontro a Jesus começam a glorificar o Deus por tudo que viu, por tudo que viram. E que eles viram foi um menino enrolado em panos com sua mãe Maria. E olhamos bem, Maria, ela conserva isso tudo no coração. Por isso, a liturgia de hoje nós dedicamos a Santa Maria, Mãe de Deus. Alguns amigos, algumas amigas costumam dizer que tentam colocar Maria sempre como uma mulher qualquer, como apenas mais uma no projeto da humanidade, de salvação da humanidade, quando na verdade era uma mulher destinada, preparada, uma mulher que está aí pronta para dizer sim a Deus. A atitude de Maria em não se engrandecer, em não se colocar como primeira, como senhora de tudo, é uma atitude que nós cristãos, em diversas igrejas, devemos ter conosco. O Evangelho de hoje nos propõe, claro, um fio condutor na história da salvação. Deus ama a humanidade de forma plena, pois bota o seu Filho nesse mundo, mesmo esse mundo sendo um mundo imperfeito, mesmo esse mundo sendo um mundo assim, vamos dizer assim, com falhas, mesmo esse mundo tendo dificuldades, mesmo esse mundo sendo, como diz o outro, uma realidade que não está de acordo com o plano de Deus. Diante da boa nova da libertação, pois toda a boa nova tem que ser libertadora, nós temos que ser como os pastores, com louvor e ação de graça. Nós devemos ser como os pastores, que largamos tudo para nos encontrarmos com Jesus
menino, na figura do menino que está lá enrolado em panos. Os pastores, tomando um contato com o projeto de libertação, não fizeram um questionamento. Maria, quando conserva no coração esta mensagem, ela conserva claramente sabendo de tudo aquilo que uma mãe sabe de um filho, ou seja, essa relação íntima de Maria, mãe de Jesus de Nazaré, que é o próprio Deus encarnado. Hoje também nós queremos ler e meditar de forma muito assim apurada a carta, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, o 55º Dia Mundial da Paz, com o tema Diálogo entre Gerações, Educação, Trabalho, Instrumento para Construir a Paz Duradoura. Como eu falei outro dia, o Papa está nos propondo que a educação é uma arma para dialogar. Nós olhamos claramente que quando falamos de paz, nós estamos sempre falando de uma paz de acordo com o nosso projeto. O Papa, nesse texto desse ano, propõe 3 caminhos para a construção da paz duradoura. O diálogo entre as gerações, entre filhos e pais, o diálogo entre netos e avós, o diálogo de forma muito ampla entre nós que passamos dos 40 e aqueles que estão chegando aos 20, também uma educação para falar de liberdade e também, por fim, o trabalho para uma realização humana digna. Num Brasil onde temos 15 milhões de desempregados, num país onde o emprego está virando subemprego, são 3 elementos que a igreja, com a mensagem do Papa Francisco, deve discutir de forma muito ampla. A igreja não pode ficar à parte e não pode ficar pensando na mensagem sem levar em conta esses 3 aspectos. O diálogo entre gerações, a questão do diálogo no sentido da educação e também a questão do trabalho, a dignidade. Aquilo que Fagner canta, aquilo que nós cantamos, um homem sem trabalho é um homem sem honra, é um homem sem dignidade. No mundo em que nós vivemos plenamente o sofrimento e a dor do desemprego, plenamente, particularmente eu estou aqui passando pelas lutas e dores desse momento e digo aos senhores e às senhoras, é muito chato, às vezes, eu falava ontem com a minha cunhada sobre aquilo que eu sonhava um ano atrás, aquilo que eu sonho hoje. A gente tem muita dificuldade vivermos esse momento de paz, esse momento de dor. A gente tem que ter essa maturidade, esse respeito pela vida. Não tem como a gente viver esse dia a dia sem olharmos para esse sentido da paz. A paz ela não pode ser conquistada com a imposição dos pais para com os filhos. Eu sei tudo, eu sei tudo, eu sou o cara que sei tudo. Também na educação não podemos trabalhar o professor, a professora como dono de todo o conhecimento hoje. Vivemos outros tempos. O diálogo entre gerações de construir a paz é todo diálogo sincero, um diálogo de amor, aquilo que o Papa vem dizendo em nossa mensagem aí. O diálogo significa ouvir o outro, ou seja, geralmente os pais querem dialogar ditando as regras, e o diálogo também diz encaminhar junto aquilo que o Papa fala. O grande desafio social do processo de pacificação na família e nas relações humanas é o diálogo entre pessoas com idade diferente. Nós, com mais de 40, devemos ser os guardiões da memória, devemos ser as pessoas que sabemos como viver, mas não podemos impor ao jovem que viva de acordo com a nossa realidade. Nossa geração, a minha geração, é uma geração em que a internet, a comunicação era de outro jeito. Hoje tem outro modelo. Quem na sua sã consciência não percebe que hoje o jovem tem outras influências. Essa grande aldeia global que é o mundo, o planeta Terra, essa grande aldeia global que nós vivemos, nós vemos bem claramente que existe toda a questão da cultura. A educação como motor da paz é algo que nos obriga a olhar bem, que nos últimos anos, a nível de mundo, e sobretudo no Brasil, se investe menos na questão educacional. Se preocupa mais, o Papa fala isso, mais em questão das despesas militares, na questão de construir cadeias, na questão de construir presídios e esquece de investir na educação. Na década de 60, na década de 70, na década de 80, nós vivemos o grande terror da Guerra Fria. Nós dormíamos e acordávamos preocupados se os russos iam lançar a bomba atômica de um lado ou se os americanos iam lançar do outro. Hoje nós vivemos um conflito bem maior
um conflito bem maior. Usamos claramente que hoje qualquer grupo terrorista pode jogar uma bomba, vamos dizer assim, um vírus em nossas águas, em nossos ares e etc e tal. Sem contar a violência que nós temos com a mãe pátria, a mãe natureza, com a humanidade, quando você percebe claramente a falta de respeito para com a natureza. O Papa, nesse contexto, nessa mensagem desse ano, ele faz votos que o investimento na educação seja acompanhado por um empenho mais considerado na promoção da cultura do cuidado da ecologia. Nós, às vezes, falamos do Papa Francisco, olhamos o Papa Francisco, alguns, sobretudo aqueles que são oposição ao Papa Francisco, chamam o Papa Francisco de comunista, o Papa Francisco de outros nomes que não vale a pena citar, mas quando olhamos para a mensagem do Papa Francisco, ele está dizendo que o mundo tem que ser melhor. E quem não quer o mundo melhor? Qual é o louco, qual é a louca, qual é a pessoa que não tem juízo, que não pensa que em um mundo melhor para todos? O Papa Francisco diz que investir na educação, na instrução e educação, nas novas gerações, é a estrada mestra que vai nos levar mediante uma específica preparação para ocupar de forma proveitosa e justo um lugar no mundo do trabalho. Por isso, no terceiro item que o Papa traz, o trabalho é um fator indispensável para o ser humano. Particularmente, eu digo isso com muita certeza, de construir a paz. Quantas pessoas mergulham no alto da violência, pais e mães, filhos que entram na violência, no mundo da violência, por falta de opção de trabalho. Aquele que quer construir a expressão da pessoa humana, aquilo que a gente aprende, Padre Alfredinho dizia isso, que nós, quando deixamos o trabalho, eu particularmente posso dizer isso de cadeira e bem afirmado, que quando nós deixamos o trabalho, nós passamos pela necessidade da fome. E a fome é algo que nós não queremos passar. O evangelho de hoje, quando a gente lê lá Santa Maria Mãe de Deus, em que os pastores vão até encontrar-se com a comunidade que está ali reunida com Jesus que acabou de nascer, nós temos aí o evangelho de hoje, Lucas 2,16 em diante, não é isso? A gente entra nesse contexto aí do sofrimento e da dor, da falta do trabalho. Poucas pessoas percebem que o trabalho nos leva à dignidade. Lucas 16 ao 21 é o evangelho de hoje. Lucas capítulo 2, versículo 16 ao 21. Papa Francisco, quando vem trazer para nós essa mensagem, falando de forma devastadora que o impacto, o aspecto da economia, a economia informal, onde nós, trabalhadores, sobretudo no Brasil, perdemos direitos, que muitas das vezes envolve trabalhadores, imigrantes, refugiados. Nós, que muitos deles, são eles que estão aí, às vezes, à margem do caminho. Nós não somos reconhecidos, às vezes, por estarmos desempregados. As leis nacionais, as leis locais não valorizam aqueles que não produzem renda. Esse sistema capitalista que nós vivemos, sobretudo no neoliberalismo. Vivemos as condições humanas, vivemos as condições de sofrimento, vivemos as condições precárias. E isso se estende em toda a família. Toda a família é exposta às várias maneiras de fome. A fome dos sonhos, um jovem que não sonha mais, as formas de escravidão, as formas de você não ter saúde, pois você não tem como comprar um remédio. Um sistema previdenciário que te exclui, pois você não tem como mais se manter. Atualmente, 1/3 da população mundial, diz o Papa Francisco no documento, em idade de trabalho, goza de um sistema de proteção social e usufrui de forma limitada. No Brasil é muito comum você pagar, eu conheci amigos que pagaram 10 salários mínimos de previdência e hoje ainda estão vivos recebendo 2. Conheço pessoas que não conseguem pagar a previdência. Em muitos países, a violência e a criminalidade organizada sufocam a liberdade. No Brasil, nós temos aí o convívio do tráfico, o tráfico de drogas que estão em vários lugares, em todas as cidades tem. Nós temos também as milícias que estão aí, de forma ou outra, ditando regras em várias cidades. A dignidade da pessoa humana é envenenada. Por isso o Papa Francisco, nessa mensagem, nesse ano de 2022, traz para nós um alerta. O Papa Francisco, que é chamado de comunista por alguns, traz para nós uma mensagem que é importante compreender claramente qual é o nosso papel. As oportunidades de um emprego digno, de um trabalho digno, as oportunidades onde nós somos vistos como super-pessoas. E o pior não é isso. Também entre aqueles que são organismos religiosos, às vezes vê o trabalho como um direito, mas um direito onde eles roubam o direito.
Com efeito, o trabalho, como diz o Papa Francisco, é base para qualquer base de construção de justiça, de solidariedade, de comunhão em toda a comunidade. Por isso que devemos procurar de forma muito ampla nos interarmos. Por isso, o Papa, quando coloca lá o diálogo entre gerações, o Papa deixa bem claro, o jovem hoje domina bem o computador, domina bem a tecnologia, o jovem de hoje, ele mexe sem medo, enquanto os idosos, os que mais de 40, igual a mim, têm dificuldade. Com gente em necessidade, devemos promover o conhecimento, promover a conversa, promover o diálogo. E as ferramentas para isso estão aí. As redes sociais é uma ferramenta boa. O diálogo, ele é algo essencial para que a paz aconteça. O Papa Francisco, hora nenhuma, ele proíbe de ter o diálogo. Por isso, o Papa Francisco, ele deixa bem claro, no final do último parágrafo dessa mensagem dele, ele deixa bem claro, devemos procurar unir os esforços para sairmos da pandemia. E talvez a pior pandemia que nós temos é a pandemia da falta de amor. Renovar os votos de agradecimento por aqueles que se empenham para combater a Covid, aqueles que se colocam de forma generosa no Natal, no Ano Novo, nessas festas de final de ano, para garantir o mínimo de uma refeição para aqueles que não têm nada. O Papa Francisco deixa bem claro também a importância de nós estarmos ligados em oração. As obrigações, as nossas responsabilidades no Brasil, sobretudo, nesse ano que nós teremos a terrível missão e a difícil missão de eleger um novo presidente. Mas o problema é que nós, às vezes, focamos no presidente e esquecemos de olhar de forma muito ampla no caso, para os deputados e senadores que elegeremos. Aos governantes que nós temos a obrigação de eleger, sejam preocupados com a vida. Não sejamos hipócritas, não sejamos puritanos, não sejamos idiotas, desculpe pelo termo, aonde, não, que esse é contra o aborto e esse é a favor do aborto. A nossa vida de vocação é muito mais do que escolher que está contra ou a favor do aborto. Que não adianta nada o presidente, o governador, o candidato que você eleger que é contra o aborto, mas mata com leis injustas e lei de fome o trabalhador, o cidadão. Promove aquela famosa política do tiro na cabecinha. Com coragem e criatividade, o Papa Francisco nos convida de uma forma muito ampla e humilde, e uma forma assim muito vigorosa, de tornar-se uma pessoa que constrói a paz. Eu paro por aqui. E ele, no final da carta, ele diz que a bênção de Deus da paz, e que nós olhemos para 2022 como um ano no Brasil, o ano da eleição, também na Igreja Católica do Brasil. Nós vamos celebrar a campanha da fraternidade sobre educação, então vamos olhar com muito carinho, professores, professoras, e eu como professor que sou graduado na disciplina de História, olhemos para a educação não como um monstro de 7 cabeças, mas como algo necessário. Mas uma frase que a gente usa muito, eu falo sempre, a educação vem de casa, a instrução vem da escola. Que nós, pais e mães, saibamos dialogar com nossos filhos e filhas. Que possamos juntos, como diz aqui na carta do Papa Francisco, a mensagem do Papa Francisco, o diálogo entre gerações, educação e trabalho, instrumento para construir um mundo e uma paz duradoura. Paro por aqui, agradeço a vocês que nos ouviram, obrigado a vocês que nos acompanharam no ano 2021. 2021 iniciei o ano trabalhando, terminei o ano desempregado, inicio 2022 ainda desempregado. Se você puder nos ajudar, eu agradeço. Peço a Deus que abençoe a cada um, que nos ajude. Ainda estamos vivendo essa dor, algumas coisas que a gente não pode nem sempre falar, mas louvando a Deus por poder pregar aqui com vocês na rede social. Deus abençoe e nos ajude. Fique com Deus. Não esqueça, comentar em nosso canal aí, colocando o que você concorda, o que você discorda, qual o seu sonho para 2022. Obrigado você pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia e feliz ano novo.